Vamos, dedicados irmãos, iniciar a nossa leitura pelo que Jesus disse sobre as crianças. É importante. É muito importante para que nós não tenhamos dúvidas de como nós devemos tratar as nossas crianças. Embora saibamos, sejam elas espíritos imortais, muitas delas com inúmeras experiências anteriores, várias reencarnações, diversas experiências em todos os possíveis continentes deste mundo. Afinal de contas, foram várias encarnações. Por exemplo, se alguma criança, se alguém aqui reencarnou há 1000 anos atrás na região aqui da América do Sul, especificamente no território do Brasil, só poderia ter sido indígena nesse continente. De certo, então, outros continentes do Velho Mundo ofereceram experiências mais, não digo mais importantes, mas experiências valiosas para o nosso espírito eterno. Por isso, então, há alguns séculos atrás, o campo de experiências no mundo estava nos outros continentes, na Europa, na Ásia e no Oriente, na Índia, Grécia, China, enfim. Nesses países com larga experiência de habitação do homem, não diríamos larga experiência de espiritualização, porque nós vimos, como nós já estudamos aqui, que Jesus resolveu trazer para o Brasil a missão de ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E nós já vimos em outra oportunidade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 também, no capítulo 2, que as razões foram a falência da missão que Jesus deu a esses povos, no sentido de elevar o padrão vibratório do planeta. Dados os esforços que ele fez, no envio de missionários, na dedicação de séculos que Jesus deu a esses povos e, ao mesmo tempo, a estagnação em que os seus investimentos neles ficaram. Nós não vamos fazer essa revisão hoje aqui, mas para quem quiser aprofundar, o livro A Caminho da Luz é uma obra imperdível para nós na leitura. O livro A Caminho da Luz, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, pela psicografia do médico Francisco Cândido Xavier. Então é óbvio que nós aqui tivemos muitas experiências, e quando uma criança chega ao mundo, a sabedoria divina fez com que ela tivesse um período de adaptação. Esse período de adaptação é tanto para a encarnação, no período da nossa pré-encarnação, porque não é assim. A gente está, como estamos agora no mundo espiritual, no outro momento nós estamos já colocados no útero de uma mãe para reencarnar. Não. Tem um período de preparação para encarnar, um pré-encarnatório. Quem quiser saber disso com mais profundidade, que não vamos poder nos estender, que leia o livro Missionários da Luz. André Luiz conta a reencarnação do espírito Segismundo nesse livro. Jacira leu, né? Você levantou a mão ali e ela leu. Então conta como que foi para esse espírito reencarnar. Estava temeroso, um espírito que frequentava a colônia do nosso lar, um tutelado na colônia do nosso lar, mas ele estava muito preocupado,
naturalmente, pelos encargos que ele vinha ao mundo, de ressarcimento das provas que ele tinha deixado das encarnações anteriores, e que, obviamente, ele iria mergulhar num certo período, né, de perturbação para que ele fosse reencarnar. Ficamos tentando entender como que é isso, né? E a médium Corina Novelino, Egorina da Cunha, perdão, já desencarnada no mundo espiritual, sobrinha neta de Eurípides Barçanufo, ela realizava aquele trabalho maravilhoso em Sacramento, que hoje é continuado por trabalhadores. Na casa de Eurípides Barçanufo, ela desencarnou recentemente, voltou à pátria espiritual, mas ela recebeu o livro, né, Imagens no Além. Para quem quiser, eu poderia trazer aqui, mas hoje não é dia de estudo, hoje é dia de só despertar essa curiosidade. Mas nesse livro Imagens do Além, tem um departamento que ela visitou, porque ela psicografou, ela também escreveu o livro Cidades no Além. Como é que ela escreveu esses livros? Ela desdobrava pelo desdobramento do corpo à noite, a sair do corpo, e um espírito, um protetor, um benfeitor espiritual, a levava para excursões no mundo espiritual. Só que ela tinha isso consciente. É um desdobramento consciente, não é um desdobramento inconsciente. Ela desdobrava do corpo, conscientemente ela visitava os mundos, ela se recordava do que ela via no mundo espiritual, e o espírito levou ela na colônia nosso lar. Então ela viu aqueles lugares e fez os desenhos. Ela tinha uma imagem, ela tinha uma memória muito boa. Ela voltava da excursão e fazia os desenhos. Está lá, Cidade no Além, que é a obra que ela fez da colônia Nosso Lar. E também tem o livro Imagens no Além, que também é uma outra continuidade das excursões que ela fazia ao mundo espiritual. Nesse livro, Imagens do Além, ela conta e fez o desenho. Ela não era assim uma grande desenhista, né? Mas ela tinha uma destreza para fazer os desenhos em detalhes de um certo aparelho que era a câmara de restringimento, o setor de restringimento. O que é o setor de restringimento? É um lugar onde o espírito que ia reencarnar, né, ele era levado e reduzido a sua forma, né, na forma de uma célula espiritual. Não quero dar muita informação hoje, mas já fiquem sabendo que é assim que funciona. Pelo mundo espiritual. É assim que funciona. E aí, é claro, aquela célula, por espíritos técnicos, né, que vão ser levados, que vão se responsabilizar pela reencarnação dessa pessoa, tem departamentos para isso lá, fazem depois a ligação desse embrião espiritual ao embrião material. E aí, naturalmente, os dois crescem juntos. Um detalhe, um pequeno detalhe, né? Nós estamos quase chegando lá. Dentro desse embrião espiritual, vamos chamar assim, né? Dentro desse embrião, eles condensam todo o mapa genético que a pessoa vai ter. Porque dizem, né, que tem a herança genética, mas tem a herança genética natural do pai e da mãe e a herança espiritual. Essa herança espiritual é como tem uma planta no edifício. Uma planta de edifício, né, numa casa é normal você ter torneira, chuveiro, sala, cozinha, varanda e tudo mais. Os espíritos que são técnicos dizem assim, bom, nessa casa, para dificultar e experimentar a virtude, né, do morador desta casa, nós vamos deixar ela sem chuveiro, ele vai ter que tomar banho de mangueira. Nesse mapa, os arquitetos do corpo físico, ele vai ter um mau funcionamento do fígado, já planejam isso.
planeja um mau funcionamento do olho, se for necessário, e de tudo o mais que for importante para que nós exercitemos a fé em Deus, o amor, e ao mesmo tempo que a gente pague as nossas dívidas para com Deus, do abuso que nós fizemos no nosso corpo, da saúde do nosso corpo em encarnações passadas. Creio que isso tudo é combinado com a gente. Nada acontece assim, não. Você tem que passar. Você entende que você precisa passar seu interno. Você está contente que seja assim? Não, não tem outro jeito, tem que ser assim. Então vai ser assim. Então quando nós vamos reencarnar, tem todo esse preparativo. Imaginem, a criança reencarna no corpo, a gente recebe a criança, o bebê. Há um detalhe especial, que nós vamos entender por que eu estou explicando isso. Aqui na frente nós vamos entender. Um detalhe especialíssimo. Essas pequenas alterações no mapa genético nosso, espiritual, vão imprimir a formação do nosso corpo com essas alterações. Embora a gente conserve a aparência, a herança, a visualização da mãe do pai, estatura, cor do olho, do cabelo, que seja, a perfeição vem de Deus. Eu não diria que é defeito também a gente ter alguma coisa alterada, não, porque Deus não é perfeito nesse sentido, mas inclusive a perfeição destas imperfeições provém da misericórdia de Deus. A gente há de imaginar como virá na próxima encarnação, pegando a lição de Jesus aqui, desses homens que estão cometendo com tanta autoridade, tanta segurança, tanta firmeza os crimes no Oriente Médio, e postando ele em vídeos e enviando para os responsáveis pelas pátrias desses irmãos. Como virá a mão de um homem que comete um crime desses? Porque Jesus, ele deixou claro para nós aqui, é melhor que arranque a mão, entre na vida sem ela, do que passar com as duas e ser precipitado no fogo do inferno. É muito interessante que Jesus disse, eu não esqueci das crianças ainda, hein? Mas é importante que a gente entenda por que Jesus está dizendo é melhor que a pessoa entre sem uma mão na vida. Ele está dizendo que a nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. Quando a gente voltar para a parte espiritual, que a gente entre sem o que foi o objeto do nosso escândalo. Então, é claro, a pessoa abusou, passou com esse órgão prejudicado. Se a nossa visão foi o motivo, nós vamos ter uma certa debilidade nessa encarnação, e assim sucessivamente. Porque a verdadeira vida é o mundo espiritual. Aqui é uma transição. É que parece longo para nós, porque a gente vive um período dos nossos 80 anos aqui na Terra, hoje fáceis de se viver. Alguns anos atrás não era essa a nossa expectativa de vida, os 70 anos, e há outras décadas atrás, 60 anos. À medida que nós fomos criando recursos, desenvolvendo a nossa ciência, nós melhoramos a nossa expectativa. Hoje, felizmente, chegamos aí tranquilamente aos 80 anos. Mas nós entendemos que a verdadeira vida é o mundo espiritual. Por isso Jesus ele diz aqui nós temos que superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, não recalcitrar contra o aguilhão, como Paulo também falou, e que a gente consiga vencer esses nossos limites. Nós falamos na semana passada daquela mulher. Disse, não, Chico, eu só vim aqui me despedir de você, já estou contente que eu tenho um câncer, o médico já disse que eu vou morrer. E que eu vou morrer. E o Chico disse, mas minha irmã, não tem jeito do lado de cá e do lado de lá. Ah, mas eu vim aqui só te agradecer, li teus livros. E no final das contas, 3 dias depois, ela estava curada do tumor no cérebro que ela tinha. Então, está na mão de Deus. Está
completamente na mão de Deus. Então Jesus, ele está dizendo para a gente aqui, se o vosso pé é motivo de escândalo, arrancar. Como é que a gente arranca a mão e o pé? Não é isso que ele quis dizer. Não é para a gente, eliminar um membro do nosso corpo. Primeiro que a gente exercite a resistência à tentação. Por exemplo, da maledicência, a pessoa que calunia, ela tende a ter um olhar especial para os defeitos dos outros. Porque ela tem esse capricho. Então que exercite a não olhar só o mal. Arranque do seu olho essa tendência negativa. E veja o lado bom. Fale do bem, fale do amor, fale da caridade. Esse exercício. Ou se a pessoa ela é apegada a vaidades, que exercite um pouco também, de não ter tanto apego, ou que isso não a impeça de cumprir com seus deveres aqui na Terra. É natural o trabalhador que vai trabalhar no centro espírita, gostar de se arrumar, mas quando chega no dia da limpeza, é difícil a pessoa terminar a limpeza organizada. Ela vai terminar suado, o cabelo vai terminar meio desarrumado, a roupa também com certeza suja. Ontem, nós tivemos atividade de limpeza aqui, teve pessoas que pareciam que passaram embaixo do chuveiro e foram embora para casa, porque não tem como. Aí quem tem vaidade de não suar, não vai vir trabalhar aqui. Ainda mais quando chegar o verão. E quando chegar o verão é especial. Não tem ventilador, não tem nada que dê conta, porque o suor vem com força. Lá, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, ontem, não é como ter a vaidade de estar completamente, sempre com semblante retocado, as mulheres com batom, porque começa às 7 e termina às 6. Não dá para toda hora tirar, então não tem como. Termina às 5 horas da tarde, a pessoa sai como Deus quer que saia. Muitas vezes sem a maquiagem, sem um semblante de uma modelo, mas sai com um semblante que Jesus gosta. Aquele semblante que resplandece luz no mundo espiritual, que é essa a nossa o nosso verdadeiro empenho. Que a gente não é importante, não estou dizendo que não é importante. A gente veio aqui, tomar um arrumadinho, mas se amanhã precisar, como eu cheguei no dia do serviço, a pessoa diz em geral, o que aconteceu com as tuas mãos? Eu tinha mexido com tintura, a gente mexe com as mãos, estava tudo preto, roxo, azul, porque tintura de tudo quanto é cor. Eu falei, mas que coisa, tá estranho mesmo. Que não sai. Não sai. É uma semana para sair. Então não há como ter vaidades de unhas limpas. Parece que a gente é da roça, e bom que seja da roça de Deus. Então, as pessoas podem achar estranho, mas que isso não impeça. Nós estamos aqui hoje, mas se amanhã tivermos que estar de um outro jeito, que estejamos. Então, essas vaidades que não nos impeçam de fazer, importantes e necessárias, mas que não nos impeçam de fazer e de cumprir com os nossos deveres aqui na Terra. Falando então, a verdadeira vida é a pátria espiritual, e falando das crianças, essa adaptação necessária do período que é a da infância, da juventude, da adolescência, para depois chegar na maturidade. São, no mínimo, 2 ciclos de 7 anos. Dos 7 até os 7 anos e dos 7 aos 14 anos. A maioridade, por uma coincidência, as leis civis para os homens, é uma idade de 21 anos, é um terceiro ciclo. Não é um acaso. Também no plano espiritual se entende isso. É claro, à medida que nós vamos evoluindo, as leis dos homens podem ser revistas, porque hoje jovens de 16 anos estão realizando coisas de adultos de 40, de 50 anos. Então, uma certa análise é necessária para o estudo dessas leis, a questão de maioridade, que não é o nosso foco e não é o nosso objetivo, mas nós estamos falando de um período necessário para que se plasme
na mente infantil o melhor que nós podemos oferecer. Embora sejam espíritos milenares, né? Como o Divaldo contou o caso, numa das palestras dele, do Celso e da Cília. Né? O espírito que estava obsedando uma família, reencarnou naquela família. Depois de ter passado pela terapia da desobsessão, depois de ter sido educado, um dia ele apareceu para o Divaldo Espírito e disse assim, é o seguinte, eu vou me despedir porque eu vou reencarnar. Ele falou, você vai reencarnar? Que legal, que bom, nossa, sucesso, que bom, você progrediu no mundo espiritual. Ele falou, o Divaldo se perguntou para o Espírito, que era uma reunião de doutrinação, aonde que você vai reencarnar? Quem sabe a gente se encontra? Ele falou, eu vou reencarnar ali na casa deles, porque o casal estava frequentando o centro espírita. Eu vou me reencarnar na família. Então, o casal não estava presente e não ficaram sabendo. Falou para o Divaldo. E o Divaldo falou, essa eu quero ver. Né? Porque o jovem ele tinha passado ao mundo espiritual por uma privação que o pai da moça, que ele iria reencarnar, tinha imposto a ele. Então ele, não podendo agredir o pai, agredia a filha, né, espiritualmente, é claro, com a obsessão, e queria, enfim, levar a família a uma grande infelicidade. A filha cresceu, namorou, casou, e quando ela casou, o espírito falou, eu reencarno nessa, eu vou ser neto dele, né, legal, ele vai dar para mim tudo aquilo que ele me tirou na encarnação anterior. E como avô, né, um avô bem coruja, ele já viu uma caderneta de poupança para aquele espírito. Mal nasceu, já tinha uma caderneta de poupança, porque na época era comum ter caderneta de poupança, né, com uma quantia muito boa. Enfim, sem querer, tudo que ele havia tirado e privado daquele espírito, ele acabou devolvendo naquela encarnação. Então vejam, ali, embora seja uma criança, o Divaldo incentivou a família a educar com muito mais amor aquele espírito tão endividado para com eles. Eles, não ele, o espírito endividado, eles tão endividados para com aquele espírito. É claro que naturalmente, né, a aversão ao avô iria se manifestar como se manifestou. A criança pequenininha olhava para o avô e o avô dizia assim, Divaldo, por que ele me olha desse jeito? Parece que ele quer, né, já tão pequeno, me dizer algumas coisas. E ela falou, não, impressão sua, claro que o Divaldo sabia. Né? Então é claro que aquele avô foi quebrando a barreira natural pelo amor que tinha ao neto, dando o amor que ele tirou completamente daquele jovem, né, no passado. Então, importante. Por exemplo, se você induz este jovem que já tem tendências de revolta, induz a ter expressões na mídia, facilitar a visão dele para imagens chocantes e fortes, pode despertar nele um lado que estava sendo feito esforço para ser adormecido. Por isso, muitos pais se acompliciam com a responsabilidade da educação dos seus filhos. Nós temos que dar a educação para as crianças no nível que elas merecem. E as casas espíritas, naturalmente, nos seus departamentos de infância e juventude, devem levar isso em consideração. Não tratar as crianças como adultos. São espíritos milenares, são espíritos seculares, mas a linguagem deve ser a da criança. Por isso, o médium Francisco Cândido Xavier trouxe uma grande biografia para a infância. Os Filhos do Grande Rei, um livro trazido pelo espírito da veneranda. Um grande livro de educação moral para crianças, na linguagem das crianças. E quem é veneranda? Olha, lá no Nosso Lar tem notícias. Só ela, na colônia Nosso Lar, teve a felicidade de ver Jesus. A colônia Nosso Lar é uma colônia ampla, 1 milhão de habitantes. E naquela colônia, só a veneranda teve a felicidade de ver Jesus.
E ela não viu Jesus só porque ela é uma pessoa especial para Jesus, não. Ela é especial porque ela fez por merecer essa especialidade. Não é uma especialidade emprestada, comprada, adquirida somente pelas considerações do amor, dos sentimentos bons que levam as pessoas a verem Deus. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão esse ver Jesus para nós está muito próximo de ver Deus, né? Diríamos que Jesus e Deus, né, ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Não estou dizendo que entendo que ver Jesus é ver Deus de jeito nenhum, mas a distância que nos separa de Jesus é tão grande que vai ser uma grande conquista para nós um dia ver Jesus. Adelino Silveira, num livro dele, conta a epopeia de um espírito que viu Jesus. Esse espírito era um espírito que havia reencarnado com inúmeras limitações do seu corpo físico. O Langerton também nos contou essa história do Ditinho. O Ditinho era aquele espírito, um espírito muito simples. Tinha dificuldades de concatenar as ideias, então ele mendicava pela rua. Mas apesar dele mendicar pela rua, ele sustentava a casa. Ele cuidava de 5 irmãos. Embora todas as limitações que o Ditinho tinha. Mas na encarnação anterior ele tinha sido um grande estadista, um estadista alemão, Bismarck, como está narrado no livro. E como o Langerton nos contou. É importante essa informação. Mas ele veio nessa encarnação para, assim, dar uma expurgada no corpo de 10 reencarnações e, né, seguir o seu caminho para a espiritualidade, né, como muitos espíritos fazem. Vivem encarnações de inúmeras renúncias e, de repente, vem numa encarnação para limpar 1000 anos. Aí, né, embora seja um espírito superior, vem vários problemas, várias dificuldades. E as vencem todas, com certeza. O Ditinho, né, vocês lembram, na época do Chico, a fila era de 1000 pessoas. Então as pessoas faziam fila para passar o Chico depois do culto do Evangelho, lá no grupo espírita da prece em Uberaba. Então, assim, o tempo era limitado. Era 20 segundos para cada uma pessoa entrava, beijava a mão do Chico, dizia uma palavra, era o suficiente, porque, né, estar com o Chico já era o suficiente, 10 segundos. Pois, quando chegava a vez do Ditinho, o Chico dava 5 minutos para o Ditinho. O Ditinho vinha, ele tinha os lábios rachados por causa do sol, então as feridas nunca cicatrizavam, porque ele ria muito, ele era muito alegre, as feridas rachavam, algumas já tinham um pus, e ele vinha para falar com o Chico, assim, ele tinha ele exalava assim, um odor muito agradável, as pessoas ficavam muito constrangidas, porque vivia na rua, né, era um mendigo, e naturalmente ele não tinha as condições que nós tínhamos de se manter, então ele chegava para o Chico vem, Ditinho, agora conta o verso para mim. Aquele verso, cantava um verso que o Chico sempre gostava, um verso muito simplório, mas que o Ditinho cantava, o Chico, e depois ria. E quando ele ria, já escorria o sangue, já escorria o pus, e aí ele vinha beijar o Chico. E o Chico abraçava ele beijava um lado, beijava o outro, e aquele rosto ficava o sangue e o pus do Ditinho, quando ele ia. As pessoas vinham limpar o Chico, disse: não, o beijo do Ditinho ninguém. As pessoas tinham, quem quisesse beijar o Chico ia ter que ser superior, né? Depois que o Ditinho passava. Aquilo intrigava muito, inclusive o próprio Langerton, né? O Langerton, ele observava aquilo e sabia que tinha um fundamento, porque o Chico não ia fazer aquilo. E não é porque o Chico sabia que ele era o Bismarck, não, claro, sabia, mas porque sabia da libertação que aquele espírito estava tendo de 1000, 2000, 3, 10 mil anos. O homem ia para o mundo espiritual, com certeza, espiou tudo ali. Um dia,
o Ditinho não estava na reunião, deram falta do Ditinho. E o Chico falou para o Rangeton, Ditinho desencarnou. E sabe quem veio buscar o Ditinho? O Rangeton Pessoa, André Luiz, né? Talvez. Emmanuel, na melhor das hipóteses, ou Eumílio Disfarçador, que já seria, né, o desejo de ver tanto. O Chico falou, não, Jesus. Jesus veio buscar o Ditinho. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles terão a Deus. A pureza da criança que o Ditinho tinha, embora no corpo adulto. Jesus pediu para a gente ter essa pureza. A pureza de quem ama, a pureza de quem não enxerga só o mal, a pureza dos que estão cientes dos seus limites, das suas dificuldades, das suas limitações. Jesus deu muitas lições para nós. Não peçam essas crianças. Um detalhe que eu pedi para a gente observar, que ele disse que ele as abraçou e as abençoou impondo as mãos. Era uma prova incontestável que Jesus dava paz. Esse impor as mãos, né, é um passe. Ele abençoou impondo as mãos. Jesus dava paz, né? Aplicava paz. Ele aplicou um passe nas crianças. Então é uma outra revelação importantíssimo. Nós vimos muitas coisas hoje, né? Os assuntos foram variados e nós gostaríamos de encerrar, ainda não terminou, vamos terminar agora rapidinho, com uma mensagem que está no livro da Esperança, psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ela é autoexplicativa, então eu só vou ler, a gente reflita, eu vou ler ela bem devagarinho. Companheiros mudos, com excelentes razões, mobilizas os talentos da palavra a cada instante, permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a exaltação da virtude. Então, estamos falando aqui de oradores, de pessoas que fazem palestras, ou de pessoas que sabem versar no verbo, que sabem expor, que sabem se expressar bem através da palavra. Então o Emmanuel está focando nesse sentido aqui. Estudas filologia e gramática no culto à linguagem nobre. Encontras a frase exata no momento certo em que externas determinado ponto de vista. Sabes manejar o apontamento edificante em família, lecionas disciplinas diversas, debates, problemas sociais, analisas os sucessos diários, questionas serviços públicos. Indiscutivelmente, o verbo é luz da vida de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Nada demais. E nada contra também. Importante isso. A nossa conversa, o diálogo, a palavra é consolador. Entretanto, nesta nota simples, vimos rogar-te o apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular consegue servir em sentido direto. Comparecem a centenas aqui e ali, jazem famintos e não comentam a carência do pão, amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio, experimentam agoniadas expressões morais sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa, sofrem prolongados suplícios orgânicos incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles. E de coração enternecido, quando puderes, oferece-lhes algo de teu amor, através da peça de roupa, ou da xícara de leite, da porção medicamentosa, o remédio, fitoterápico, ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes
são irmãos necessitados e padecentes que não podem falar. Que Jesus nos abençoe e nos abençoe a todos nós.